Estou há 3 meses falando para vocês que o mercado cripto ia desabar e o que aconteceu? Perdemos aqui a casa dos 100 mil dólares e já visitamos o patamar de 95, que era o meu primeiro alvo. Se você me acompanha já faz um tempo, você vê aí nos meus últimos vídeos que eu tinha como esse principal primeiro alvo aí em 95 mil dólares para o Bitcoin. Agora eu preciso ver a movimentação de preço nesse patamar aqui para saber o que a gente vai acontecer. Por quê? Existem duas possibilidades para o BTC hoje, tá, pessoal? Primeiro, a gente pegar essa liquidez aqui, que existia abaixo desse fundo, que foi o que a gente fez, e consolidar abaixo desse fundo, perdendo aqui, ó, força, e aí isso faria a gente revisitar patamares mais abaixo, como 80 mil dólares, ou simplesmente a gente pega, forma aqui força suficiente para já voltarmos. Então, eu preciso ver essa movimentação de preço no momento de agora para saber o que a gente vai fazer. Se eu vir em tempos gráficos menores, pivôs de alta, o tempo gráfico de 1 hora ou de 4 horas entrando em tendência de alta, revertendo baixa para alta em tempos gráficos menores, depois dessa captura de liquidez aqui, com o mensal, né, em tendência de alta, porque ainda estamos em tendência de alta no mensal, tá? Se eu vir isso acontecendo, eu ficaria muito mais confortável de montar posições mais fortes. Entretanto, a gente tem esse último fundo aqui formado no mensal. Então, qualquer região por volta aqui dos 85 e 80 ainda continua sendo um fundo ascendente nesse mesmo tempo gráfico. Então, a gente tem a possibilidade de captura de liquidez aqui por volta dos 95 e aí já voltarmos e fazermos uma recuperação em V, ou se o preço consolidar aqui e ficar perdendo força, a gente muito provavelmente vai buscar patamares mais abaixo ali em 80, 85 mil dólares. O que eu estou fazendo no momento? Estou fazendo trades mais rápidos, tá? Day trades mais rápidos, no intuito de potencializar a quantidade de USDTs que eu tenho na minha carteira, beleza? Esses trades são feitos de forma mais rápida, mas majoritariamente eu ainda sigo em USDT. Quando o mercado está muito incerto, quando a gente não sabe ao certo para onde o mercado vai, quando a gente não sabe ao certo qual o tipo de movimentação mais claro, o que eu prefiro fazer é deixar em caixa mesmo, porque quando eu tiver algo mais claro, eu consigo aportar esse caixa de forma mais forte e lucrar com um movimento significativo, tá? Então prestem atenção aqui, primeira vez que a gente atingiu a região que eu tanto estava falando para vocês, que seria a região de 95 mil dólares. Para você que me acompanha, sabe que eu vinha falando, ó, alvo 1 em 95k, tá? E agora a gente tem o alvo 2 aqui nessa região de 85 a 80, caso o preço se mantenha, né, nessa fragilidade, ele continue aqui negociando aqui abaixo, e aí muito provavelmente a gente vai buscar esse patamar de 85 a 80, tá? Se eu vir algo como isso daqui, ó, aí eu já vou querer entrar num fundo ascendente aqui em um tempo gráfico menor, tá, pessoal? Tudo vai depender de como o preço vai reagir a essa movimentação de agora. Lembrando que a gente tem, ó, perdas de fundos aqui, ó, sem continuidade de queda. Então a maior probabilidade é a gente se estancar aqui nessa região de 95 mil dólares por agora, tá? Trabalhando com probabilidades, a gente consegue montar bons trades aí, mas eu preciso ainda ver reversões de tendências em tempos gráficos menores, beleza? Outra coisa, para você que está exposto em altcoin, tome muito cuidado, o momento de agora é um pouco mais fragilizado para altcoins, tá? O que eu faria se eu tivesse no teu caso aí, qualquer topo descendente aqui no diário para Ethereum, 3.700, 3.800, seria um momento de realização para mim, tá? Qualquer altcoin que eu teria seria um momento de realização, até porque a dominância do Bitcoin, quando a gente para analisar ela, ainda segue em tendência de alta no tempo gráfico de mensal, tá? Ó, a gente ainda está em tendência de alta no tempo gráfico mensal. Ó, a gente tem essas médias aqui, ó, ainda apontando para cima, enquanto a gente não tiver um rompimento desse fundo aqui, ó, no mensal, aí rompendo esse fundo, out-season. Se a gente se manter acima dessas médias aqui, muito provavelmente a dominância vai continuar subindo e o dinheiro vai ficar focado em BTC, beleza? No mais, galera, a atualização de mercado concluída com sucesso, tá? Atualização de mercado concluída com sucesso. Essas são as duas regiões que eu mais estou de olho. Seria muito perfeito aqui
o Bitcoin vir aqui na casa de 85 para pegar essa média de 16 períodos, tá? Que seria muito maneiro no tempo gráfico mensal para a gente continuar essa tendência de alta. Para mim seria uma das maiores oportunidades de compra do Bitcoin ainda dentro desse ciclo de alta, tá? E para mim a gente iniciaria um bear market se perdêssemos a região de 74 mil dólares. Se a gente fizer isso daqui, galera, ó, acabou-se. A gente muito provavelmente vai revisitar patamares mais abaixo aqui, 50, 60 mil dólares. Mas por enquanto a gente segue em tendência de alta e eu acredito que a gente vai formar um fundo ascendente, esse fundo aqui, no momento de agora, enquanto essa tendência de alta se mantiver. Beleza? Bom, algumas moedas que eu sigo em swing trade no momento. A primeira moeda segue sendo a Aster, segue bastante bonita aqui no tempo gráfico diário. Uma das moedas que, para mim, cara, com esse padrão aqui, ó, de ombro, cabeça, ombro invertido, tem para buscar mais altas aí. Para mim, a Aster tá muito bonita. Eu focaria numa posição mais spot, mas, cara, tá bem bonito aqui para continuidade dessa alta. Fechou? Aster é uma moeda que eu estaria olhando para montar trades comprados, beleza? E outra moeda também muito interessante no momento de agora, além de Aster, é Tal, tá? Uma das poucas moedas que apresenta padrões mais fortes do que o próprio BTC. Então, ficaria de olho aqui em Tal, beleza? Semanal aqui, ó. Ainda as médias estão laterais, mas buscando um fundo ascendente, esse fundo do mensal, para dar continuidade nessa alta, tá? Mas a Aster, para mim, segue sendo a mais bonita no momento, mesmo com o mercado todo caindo, né? Ela tá segurando bem, ó. Isso significa que o preço muito provavelmente vai continuar subindo a partir desse patamar aqui, tá? Ó, a gente tem a probabilidade de um fundo formado aqui para buscar um topo descendente, tá? Então, de olho aí em Aster, de olho no mercado. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum outro vídeo que eu vou soltar. Fechado? Tamo junto, galera, e até a próxima.